Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Falcão, eu sou o diretor da Concepção Acústica. Hoje a gente vai falar sobre o tema Acústica em Home Studios, por onde começar. Mas antes disso, queria agradecer um pouquinho a galera da Conecta Mais, a galera da Música e Mercado, por essa chance aí de poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Esse conhecimento que é tão importante, mas às vezes é tão negligenciado, né? E o que eu vou tentar passar aqui nesse web, né, é realmente uma ideia muito geral de como fazer um projeto de home studio. E por que vocês precisam disso? Porque a acústica ela está em todos os lugares, ela está influenciando diretamente no trabalho de vocês. E é importante que vocês entendam pelo menos o básico sobre como montar um home studio, para que a gente tenha pelo menos um ambiente decente para fazer o trabalho, né? Então eu não vou esconder nada nesse webinar, tá? Eu vou tentar ser o mais transparente possível em relação à acústica e vamos ver o que é que eu vou conseguir passar para vocês hoje. Bom, deixa eu falar um pouquinho antes de mim e da concepção acústica para vocês entenderem bem com quem que vocês estão aprendendo um pouco hoje. A concepção acústica, talvez muita gente conheça, talvez não, mas nós estamos no mercado desde janeiro de 2019 e nós estamos aí com um foco muito grande em educação voltada para a área da acústica, da engenharia acústica em si. E desde então a gente tem feito várias turmas aí de acústica, algumas turmas focadas em acústica para igrejas, em outros tópicos também. E o nosso foco é realmente esse, é fomentar o mercado da acústica e é aumentar o acesso das pessoas a ferramentas de trabalho voltadas para a acústica. E quem é o Lucas Falcão? Eu sou engenheiro eletricista por formação, com ênfase em eletrônica. Passei um ano da minha graduação em Manchester, na Inglaterra, estudando engenharia de áudio e acústica. Trabalhei também na área de desenvolvimento de produtos voltados para a eletroacústica. E desde janeiro de 2019 eu trabalho com a concepção acústica e trabalho com projetos acústicos também, desde antes, não só na concepção acústica. Então vamos lá, né? Antes da gente entrar realmente nos tópicos avançados de acústica, eu acho importante a gente conceituar algumas coisas mais para a gente saber, para não criar uma confusão de nomes, né, de nomenclaturas. Então vamos lá. Muitos de vocês provavelmente conhecem a palavra tratamento acústico e isolamento acústico. Essas são as duas mais conhecidas. Condicionamento acústico, geralmente o pessoal esquece um pouco. O condicionamento acústico, quando a gente fala condicionamento acústico, a gente está falando muito sobre a parte interna do ambiente. Então, o que é que a gente está olhando? A gente está olhando para a qualidade interna do ambiente em si. Se o ambiente tem ecos, se o ambiente tem ecos palpitantes, se o ambiente tem um tempo de reverberação excessivamente alto. Então, isso é o que a gente está observando quando a gente fala em condicionamento acústico. Por outro lado, quando a gente fala em isolamento acústico, a gente está falando muito sobre como o ambiente externo interage com o ambiente interno. Então, a gente quer evitar, por exemplo, que um som ele se propague de um ambiente interno para o ambiente externo, naqueles casos onde a gente tem disputas entre vizinhos, etc. Mas também a gente quer evitar que o som de fora impacte no ambiente interno. Isso quando a gente tem, por exemplo, um estúdio próximo a uma avenida muito movimentada. Então é importante que a gente tenha um ambiente silencioso, mesmo no meio de uma confusão, de uma grande cidade. E é importante também que a gente não invada com poluição sonora a casa das pessoas que moram nas imediações do nosso ambiente. Então, isolamento acústico vai trabalhar essa parte, condicionamento acústico a parte interna. E quando a gente fala tratamento acústico, a gente está falando as duas faces do projeto. Eu posso estar falando tanto de condicionamento mais isolamento, quanto só isolamento ou só condicionamento. Então, tratamento acústico é um termo geral para falar em projeto acústico. Tratamento acústico pode ser qualquer coisa. Quando alguém pede um tratamento acústico, fica difícil de saber se a pessoa quer condicionamento e isolamento, só condicionamento ou só isolamento. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa tirar as dúvidas, né? Agora que vocês já sabem o que é condicionamento, tratamento e isolamento,
vamos entrar um pouquinho mais a fundo aí, pensar pelo menos as motivações de se fazer um projeto acústico. Então aí vem a pergunta, acústica, dá para deixar para depois, realmente? Esse é um pensamento que muita gente tem, né? Muita gente acaba fazendo o ambiente, pensa, nossa, mas eu vou deixar para depois, porque depois eu conserto o ambiente, não tem problema, vai dar tudo certo. Não tenho dinheiro agora, depois eu vou fazer alguma coisa. Então, a acústica é um pouquinho difícil a gente falar em deixar para depois, porque ela atinge o seu ápice de economia e desempenho quando ela é pensada desde a concepção do ambiente. Então, é muito mais barato a gente fazer um projeto acústico quando o ambiente está em fase de planejamento, quando o ambiente está em fase de projeto, do que depois. Porque daí, se a gente precisa fazer principalmente projetos de isolamento acústico, a gente vai precisar mudar portas, mudar janelas, às vezes até mudar estruturas dentro do ambiente, isso vai acabar ficando mais caro, vai gerar retrabalho, enfim. Tem todo um problema aí em fazer um projeto acústico depois que o ambiente já está pronto. Então, o ápice de economia é realmente quando a gente está na fase de planejamento. Só que a gente sabe que nem sempre isso acontece. Isso é o ponto de vista ideal, vamos falar assim. Os maiores gastos em relação a projetos tardios vão acontecer principalmente em isolamento acústico. E isso acontece principalmente porque a gente tem que retrabalhar muita coisa, né, como eu já falei. E muitas vezes a gente tem que tirar uma porta. Aquela porta que foi instalada primeiramente, ela vai ter que ser descartada de alguma forma, então a gente já tem um custo nesse sentido. A gente tem que contratar uma equipe só para fazer uma mudança, às vezes até uma mudança de janelas. Enfim, temos toda uma perda de dinheiro nesse cenário. E é também na parte de projeto de isolamento acústico onde um profissional faz tanta diferença. Por quê? Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas que escolhem fazer um projeto por conta própria, elas fazem ou um projeto que não atende ao que era especificado, ao que precisava atender. Então, acontece de igrejas não conseguirem fazer um isolamento adequado, terem investido nisso e mesmo assim não conseguir. Escritórios fazerem um projeto de isolamento acústico por conta própria e acabar não atingindo o que eles desejavam. E acontece também das pessoas investirem em excesso. Então, na esperança de atender às exigências de um ambiente, algumas pessoas acabam investindo muito em isolamento acústico e atendem em excesso, sabe? Então, acaba tendo um gasto de dinheiro muito grande fazendo esse tipo de coisa, né? Tentando atender um determinado problema de isolamento acústico em excesso ou não atendendo e gerando retrabalho para conseguir atender depois. Então é aí que o profissional ele faz tanta diferença porque ele consegue discernir entre qual estratégia vai ser a ideal para o ambiente. E aí fica muito mais barato, porque em vez de errar, a gente agora tem um profissional que está dando a chancela da solução e aí a gente não corre esse risco e faz muita economia de dinheiro. Em acústica, alguns erros são muito caros para serem feitos. Isso acontece o tempo todo, principalmente em isolamento acústico, mas isso acontece realmente o tempo inteiro. Então, isolamento acústico subdimensionado, ele não só vai causar problemas na convivência das pessoas, então imagina uma edificação com isolamento acústico inadequado, as pessoas vão se escutar, isso vai gerar brigas, isso vai gerar até processos judiciais, então é muito ruim quando a gente faz um projeto e a gente tem um isolamento acústico subdimensionado. Um outro ponto que gera muito gasto de dinheiro é o uso excessivo de materiais absorvedores. Então esse é um erro bem comum que acontece em estúdios e esse tipo de erro eu especialmente eu vejo acontecer muito nos projetos que eu acabo visitando. Então, só para vocês estarem alerta, existe uma quantidade ideal e essa quantidade não é revestir todas as superfícies com material absorvedor. Na verdade, está bem longe disso.
Então, esse é um ponto onde vocês acabam gastando muito dinheiro sem precisar tanto. Também tem o uso de materiais duvidosos. Essa figura é muito engraçada porque ela mostra um microfone sendo preso por uma liguinha de borracha. E atrás dele tem algumas caixas de ovo, como vocês podem ver aqui, ó. A caixa de ovo é uma das polêmicas que a gente luta há muito tempo aí para tentar tirar da cabeça das pessoas. Caixa de ovo não ajuda em condicionamento acústico. É uma mentira o que sempre falam sobre caixas de ovos, sobre funcionar. Realmente não funciona e a gente vai explicar um pouquinho mais para frente por que não funciona. E tem o famoso isopor também. O isopor é muito usado em forros na esperança de fazer algum tipo de condicionamento acústico. O isopor é um material que funciona muito bem como isolante térmico, mas ele não é um bom material acústico nem como isolante, nem como material de absorção. Então, o isopor é outra das mentiras que a gente acaba vendo muito por aí e que as pessoas acabam usando mesmo sem saber se funciona ou não funciona, mas em primeira mão vocês estão sabendo aí que isopor não é uma solução legal. Afinal de contas, por que espuma não isola, né? Bom, essa é uma das questões que pega bastante. O pessoal acaba investindo muito em espuma para isolamento e acaba sem saber, eu quero fazer um isolamento aqui no meu ambiente e eu vou cobrir todas as superfícies de espuma e vai dar certo. Bom, não é bem por aí. Espuma, na verdade, não aumenta isolamento acústico. Vamos lá. E por que existe essa confusão entre espuma aumentar ou não aumentar isolamento acústico em ambientes? Porque existe uma confusão teórica muito grande sobre transmissão e absorção sonora. Toda vez que uma onda sonora ela colide com um material, vão acontecer 4 coisas, essencialmente. A onda sonora ela vai colidir e ela vai ser refletida. Vai ter perda relacionada a essa colisão da onda sonora com o material. E essas perdas acontecem porque a onda sonora entra no material e a partir do atrito da onda sonora com o material, isso acaba gerando perdas. Essas perdas elas são feitas em forma de calor. E existe uma transmissão. A transmissão é quando a onda sonora ela colide com o material e ela consegue ultrapassar esse material. Quando a gente fala em absorção sonora, a gente está olhando muito para isso aqui. Ó. A gente está olhando para as perdas da onda sonora dentro do material. Porém, quando a gente está falando em isolamento acústico, a gente está olhando muito para isso aqui, ó, a transmissão. Materiais de absorção eles são ótimos para gerar essa perda, essa absorção da onda, mas eles não são materiais bons para diminuir, no caso, essa transmissão da onda sonora. Por quê? Porque tipicamente a gente precisa de materiais duros, a gente precisa de um material que está muito mais relacionado à reflexão, ou seja, um material que seja denso, que seja duro, do que um material que está muito relacionado à absorção. Então a gente precisa de materiais com massa e a gente precisa de materiais com rigidez para trazer um isolamento acústico adequado. Bom, esse gráfico aqui ele fala muito sobre como acontece as diversas interações da onda sonora com os materiais. Eu acho muito legal falar sobre ele. Aqui nessa coluna a gente vê o tipo de tratamento acústico, vamos assim dizer. Aqui a gente vê a resposta temporal e aqui a gente vê a resposta espacial. Bom, então vamos lá. Quando o som colide com o material de absorção, o que é que acontece? Existe aqui o meu som direto, o som que sai da minha caixa de som, por exemplo. E depois de um tempo, a gente vê aqui a minha reflexão atenuada. Então, o que foi que aconteceu com o som? Ele colidiu com esse material de absorção e ele foi atenuado. Então, a amplitude dele diminuiu.
A mesma coisa acontece aqui. O som ele chega no material a partir desse ângulo e ele sai a partir desse. Então vocês veem aqui por esse gráfico polar que ele reflete com uma amplitude muito menor em relação à de incidência. Bom, então vamos lá para a reflexão. O que é que acontece numa reflexão? O material, a onda sonora ela colide contra o material e ela é refletida, causando uma reflexão especular. Essa reflexão especular é o que a gente chama quando a onda ela bate nesse material e ela reflete com o mesmo ângulo de incidência. Isso é o que acontece, por exemplo, é muito parecido com o comportamento da luz em um espelho. Então, a gente pode aproximar dessa forma, vamos dizer assim. Então, o refletor acústico ele vai se comportar de forma muito semelhante de como a luz, de como o espelho se comporta para a luz. Então, se a gente pegar uma lanterna e direcionar para um espelho, dependendo do ângulo que a gente colocar nessa lanterna contra o espelho, a gente vai ver essa luz sendo refletida no ângulo também igual. Com a onda sonora é a mesma coisa. Então, a gente trabalha dessa mesma forma. Aqui no gráfico temporal, o que é que a gente vê? A gente vê aqui o meu som direto, tá? A minha onda que colidiu com o meu material. E algum tempo depois a gente vê a minha reflexão, que é justamente essa onda que foi refletida. O que acontece? Vocês veem que aqui tem uma amplitude um pouco menor, porque nenhuma reflexão é perfeita, vamos dizer assim. Nenhum material é um refletor perfeito. Toda colisão de uma onda sonora com uma superfície vai causar, de certa forma, um pouco de absorção e um pouco de reflexão. O quanto de cada um desses fatores, o que vai dizer é realmente o tipo do material. Se é um material mole, vai causar mais absorção do que reflexão, e se é um material duro, como uma parede, vai causar mais reflexão do que absorção. Aqui no gráfico polar, vocês veem o mesmo efeito. A onda colidiu e ela foi refletida, mas vocês veem que a amplitude da reflexão é muito maior do que a amplitude da onda quando colide com o material de absorção. E agora vamos para a difusão, que é tão importante, né? Que é justamente o material, a onda sonora colidindo contra o material e sendo espalhada em todas as direções. Então aqui a gente vê a onda sonora que colide contra o material e aqui a gente vê o espalhamento dela. Então olha só a diferença entre esses três tipos de materiais e como eles causam diferença na forma como o campo sonoro é gerado. E aqui, ó, na resposta espacial, a gente vê que a onda sonora ela foi, de certa forma, espalhada em todas as direções. Então isso é muito importante para a gente, porque isso vai falar muito sobre como o nosso projeto acústico vai ser feito. Então a gente vai sempre lidar com esses três tipos de materiais, material de absorção, de reflexão e de difusão, dentro de um projeto acústico para a gente conseguir, de fato, fazer um projeto interessante. Um bom projeto começa sempre pela escolha de um bom local. Por que que isso acontece? Quando a gente fala em escolha de um bom local, a gente está falando geralmente em relação ao ruído que é presente no ambiente. Vamos pensar o seguinte: que é melhor você fazer o projeto do seu home studio no quarto que está mais próximo à rua, onde existe mais influência de buzinas, de acidentes entre automóveis, de automóveis passando rápido, ou de até algumas motos barulhentas, ou você colocar o seu quarto no cômodo mais distante da rua, onde existe a casa inteira para funcionar como uma certa barreira para o som não entrar no seu quarto de forma tão fácil como ele entraria no primeiro cômodo, né? Então, a escolha de um bom local parte desse princípio. Onde é que a gente vai colocar o nosso home studio? Aquele local ele tem um ruído que é interessante para a aplicação do ambiente. E o segundo ponto é, aquele local ele tem as dimensões adequadas para o meu home studio. Isso vai determinar muita coisa de como o nosso home studio vai funcionar.
Porque se o quarto ele não tem as dimensões adequadas, se é um quarto muito pequeno, o que vai acontecer é que o nosso som vai estar sendo muito influenciado pela presença de ondas estacionárias, que a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Comece por um local afastado de ruídos, isso já é um ótimo ponto de partida, porque realmente começar em um local afastado de ruídos vai te prevenir muito problema, principalmente com relação ao isolamento acústico, então você vai economizar muito dinheiro fazendo isso. Opte por cômodos grandes, é importante ter um cômodo grande. Cômodos pequenos causam muitos problemas, então cômodos grandes são melhores. Porém, a gente sabe que nem sempre é possível ter um cômodo grande para colocar um home studio. Nem todo mundo mora numa casa grande a ponto de ter um cômodo sobrando. Muitas vezes a gente tem que fazer o que pode com o que tem. Mas saiba que existem limitações, né? À medida que a gente vai escolhendo cômodos menores, a gente vai começando a ter problemas com relação à acústica. Então é importante, se a gente tiver essa possibilidade, que a gente comece com uma sala com um tamanho adequado. E um outro ponto também é fugir de ambientes cúbicos. Isso é muito importante para a acústica. O pior cenário possível na escolha de um local é escolher um cômodo totalmente cúbico. Então, vamos fugir totalmente dessa possibilidade, tá? Agora na escolha das proporções ideais. Quais são as proporções ideais para minha sala? Uma boa sala, obviamente, ela não pode ser cúbica. Isso é muito importante. Eu vou explicar já já porque ela não pode ser cúbica. Também prefira salas que não tenham dimensões iguais, altura igual ao comprimento, comprimento igual à largura, ou largura igual à altura. Também é muito importante. E para escolher as proporções ideais da sua sala, uma boa dica é utilizar as proporções de Bolt. Bolt lá na... Eu esqueci o ano que ele fez essa teoria, mas eu acho que foi próximo a 1930, por aí. Então, Bolt ele estudou os modos acústicos em salas e ele fez uma proposta gráfica essa é a proposta do Bolt, de como escolher um ambiente, né, as boas proporções para um ambiente, para que um ambiente tenha o maior espalhamento possível dos modos acústicos. Então vamos lá. Como é que a gente pode usar esse gráfico? O primeiro passo para usar esse gráfico de Bolt é escolher uma altura. A altura tipicamente é a altura da sala, como ela já é, ou a altura pode ser, por exemplo, a altura da sala depois de um projeto de isolamento acústico. Isso vai depender, obviamente, do teu projeto, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher uma altura. Depois que a gente escolhe uma altura, essa altura vai ser denominada como Z. Vocês estão vendo aqui no meu gráfico que a gente tem um eixo Y sobre Z e o outro eixo X sobre Z, que vai dar as proporções em relação a Z. Então, no eixo Y sobre Z, a gente vai encontrar quanto que vai ser o nosso comprimento em relação à altura. Olha só que interessante. As proporções de Bolt ele criou uma área aqui no meio desse gráfico de proporções onde ele diz: gente, as proporções ideais para um projeto, para que a gente tenha uma boa distribuição modal, são as proporções que estão aqui dentro desse gráfico. As proporções que ultrapassam esse gráfico, elas não são boas, elas não criam uma boa distribuição modal. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai escolher uma coordenada dentro desse gráfico aqui. Mas Lucas, como é que eu vou fazer isso se o meu quarto ele já tem uma dimensão fixa? Bom, daí a gente vai ter que encontrar se o teu quarto ele tem as dimensões que estão dentro dessa área. Se não tem, daí a gente pode pensar em fazer contra-paredes, a gente pode pensar em fazer, enfim, uma parede falsa de drywall. Se você não tiver, obviamente, recurso para isso, existe sempre a possibilidade de escolher outro cômodo. Se também não tiver outro cômodo, daí a gente trabalha com o que tem mesmo. Não tem problema nenhum.
Mas o primeiro ponto é escolher essa coordenada aqui dentro, tá? E a partir disso a gente vai encontrar os pontos no eixo Y sobre Z e no eixo X sobre Z. No eixo Y sobre Z a gente vai encontrar o comprimento em relação à altura e no eixo X sobre Z a gente vai encontrar a largura com relação à altura. Então, olha só, primeiro passo, a gente já descobriu onde o nosso estúdio vai ficar, então com base ali nas estratégias anteriores, a gente descobriu que a gente deve encontrar um cômodo grande, um cômodo distante de ruídos, que não afete as vizinhanças, e a gente agora está encontrando as dimensões ideais para esse cômodo. Então perceba que a gente está construindo aos poucos aqui o nosso estúdio, né? A gente está dando passos aqui. Então vamos lá. Vamos para um exemplo, né? Se Z, que é a minha altura, for 3 metros, o meu Y, que é o meu comprimento, de acordo com esse ponto aqui que eu escolhi, né? Eu poderia ter escolhido um ponto um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas eu escolhi esse ponto aqui, não tem problema. Então, o meu comprimento Y vai ser 2,2 vezes 3 metros, 6,6 metros de comprimento. E a minha largura X, ela vai ser 1,4 vezes os 3, que são os 3 metros de altura, e vai dar 4,2 metros. Então agora eu tenho a minha altura da sala, o meu comprimento, a minha largura. Perfeito, né? Eu já tenho aí as dimensões da minha sala e eu posso adaptar elas contanto que as dimensões fiquem aqui dentro dessa área aqui de Bolt. Por que é tão ruim utilizar uma sala com proporções cúbicas? Olha só. Aqui é uma sala cúbica versus uma sala com as proporções de Bolt. Em uma sala cúbica, como a gente tem as mesmas dimensões em todas no comprimento, largura e altura, a gente tem como é que eu vou dizer? A gente tem uma concentração dos modos acústicos na mesma região. Então, todos os modos acústicos, em vez de eles atuarem em regiões diferentes, eles vão atuar sempre na mesma frequência. Então, isso aí vai causar uma resposta em frequência totalmente distorcida da tua sala, tá? Então, isso é o que a gente tenta evitar quando a gente escolhe dimensões ideais. Aqui, por outro lado, a gente tem uma sala com as proporções de Bolt. Ou seja, a gente tem uma sala onde os modos acústicos eles estão mais bem espalhados. Então, olha só, nessas duas salas, elas têm volumes muito parecidos. E olha só como os modos eles estão bem mais espalhados aqui, nessa sala 2, com as proporções de Bolt, em comparação com a sala 1, onde foi escolhida uma sala cúbica. Então imagina, se a gente tivesse uma sala cúbica, o que ia acontecer na nossa resposta em frequência é que a nossa sala ia vir com uma resposta mais ou menos plana, ia chegar aqui e ia ter um vale gigante, depois ia voltar, ia ter outro vale gigante, ou então uma soma. Enfim, a resposta ia ficar totalmente distorcida, ia ficar horrível. Aqui, como os modos estão bem mais distribuídos, o que a gente vê é que não existe uma influência muito forte em nenhum dos modos. Os modos eles ficam com energia mais ou menos distribuída em todo o espectro. E aí a gente fica com um espectro mais equilibrado, mais uniforme. Agora trazendo um pouquinho a questão do isolamento acústico, a gente falou sobre as vizinhanças, a gente falou sobre as proporções do ambiente, agora a gente vai falar sobre o tipo de projeto que a gente vai fazer dentro desse ambiente em relação ao isolamento acústico. Essa é com certeza a parte mais delicada do teu projeto, é a parte mais custosa também. Então é bom ter bastante cuidado com isso aí, para a gente não acabar tendo um projeto que vai acabar não tendo o isolamento adequado, onde a gente vai gastar muito dinheiro e não vai ter os resultados adequados, ou um projeto que a gente vai gastar dinheiro com o isolamento certo, mas não vai ter o desempenho adequado por causa de outras questões, como instalação, enfim. Então, o isolamento acústico ele é uma parte muito delicada do projeto,
Então é sempre bom prestar bastante atenção nisso. Bom, o que é que eu posso fazer no meu home studio? Para home studios em geral, onde é gravado alguns instrumentos e a voz, a parede de alvenaria costumam resolver o problema, tá? Então não precisa se desesperar se tiver um ambiente que tem parede de alvenaria. Muitas vezes a gente não precisa fazer um isolamento acústico maior do que a própria parede de alvenaria. Porém, quando a gente entra em ambientes onde existe prática musical, por exemplo, salas de ensaio, daí tipicamente a gente precisa trabalhar com contraparedes ou até com forros, forros e pisos flutuantes. Mas aí o projeto começa a ficar muito mais caro. Principalmente bateria é uma coisa muito crítica do meu projeto. Se tiver uma bateria acústica tocando dentro de um ambiente, muito possivelmente a gente vai precisar de um projeto um pouquinho diferente. Então, se o teu estúdio for um estúdio mais simples, só para mixagem, masterização, de repente uma gravação de uma voz, de uma guitarra, muito provavelmente a gente vai conseguir trabalhar bem com paredes de alvenaria. Se não, se for uma sala para práticas musicais, daí a gente vai ter que investir um pouquinho mais. E esse é o pior cenário no caso, né? Por isso que muita gente acaba não tendo uma sala para gravação de bateria, a gente acaba recorrendo a samples, porque é muito complicado, é muito custoso ter uma sala para gravação de bateria dentro de casa. Ou até mesmo dentro de um estúdio. Além do investimento em microfones, etc. Uma coisa muito importante quando a gente fala em isolamento acústico é para ficar sempre muito atento a portas e janelas. Portas e janelas são sempre o elo mais fraco. E o que é que acontece? O som ele se comporta muito de forma muito parecida com a água, tá? Então imagina que você tem um balde, esse balde está cheio de água e o balde está até então ele está funcionando muito bem, nada de água está escapando desse balde. Mas aí vem uma pessoa e faz um furo. Por menor que seja esse furo, a água vai escapar dele. E à medida que ela vai escapando, ela vai escapar até o balde esvaziar, obviamente. Então, com isolamento acústico é a mesma coisa. Pequenos furos na estrutura, pequenas frestas, elos fracos dessa estrutura, eles podem causar muitos problemas do ponto de vista acústico. Então, portas e janelas são sempre as coisas que a gente presta mais atenção, justamente para a gente evitar ter problemas com isolamento acústico. Só fazendo um adendo, naquele cenário onde a gente tinha uma parede de alvenaria e a gente precisa fazer um reforço de isolamento acústico, muitas vezes o que a gente pode fazer é uma contraparede dessa forma. A gente vai ter um RW aí bem superior a 60. RW, para quem não está acostumado com essa nomenclatura, é o índice de redução sonora. Ele vai nos dizer em condições de laboratório quanto que uma estrutura desempenha em termos de isolamento acústico. Então, o índice de redução sonora é o nosso guia, vamos dizer assim, em termos de isolamento de estruturas. É isso que a gente usa para determinar se uma estrutura vai ser interessante para um determinado projeto ou se a gente precisa trabalhar com outra estrutura. Então, uma parede de alvenaria com uma contraparede de drywall, ela consegue ter um RW bem interessante aqui, bem maior que 60, e com um espaçamento de 14 centímetros, né, entre a parede e a contraparede. Então, tipicamente, a gente vai recorrer a projetos como esse, caso a nossa sala precise de um isolamento acústico superior. Bom, como aumentar o isolamento acústico das minhas portas? Esse é um ponto interessante. A gente pode recorrer às portas acústicas. As famosas portas acústicas garantem um desempenho acústico bem interessante. Uma outra escapatória é a gente trabalhar com duas portas. Então, existem casos onde a gente trabalha com antecâmaras e duas portas, justamente para criar uma barreira ainda maior, né? Então, por exemplo, isso acontece muito em estúdios. A gente tem um corredor que conecta todos os ambientes.
E aí existem várias portas para entrar nesses ambientes. Esse corredor ele vai se tornar uma barreira, né? Então, essa é uma forma da gente fazer um isolamento acústico interessante, porque daí a gente vai ter duas portas, ou até mesmo duas portas, uma virada para a outra. É uma outra forma da gente fazer o isolamento acústico, um isolamento que fique um pouco melhor, né? Um ponto muito importante sobre portas acústicas é que, se vocês prestarem atenção, essa porta ela tem um batente que ela cobre todas as dimensões, inclusive aqui embaixo. Por quê? Porque o som ele vai ser, como eu já falei, né? Frestas causam muitos problemas, então portas elas têm uma certa predisposição a criar essas frestas aqui embaixo, justamente porque o batente na maioria das portas não vai até embaixo. Quando a gente trabalha com projetos acústicos, a gente geralmente manda fazer um batente sob medida para que a porta ela receba também essa vedação na parte de baixo, não só nas laterais. E a gente também coloca uma borrachinha, um material resiliente que seja, para fazer essa vedação, né? Porque isso é muito importante para a gente, é justamente impedir que essa passagem de ar aconteça. Um ponto muito importante, sempre que existe passagem de ar, o som provavelmente também vai passar. Então, dutos de ventilação são locais por onde o som pode se propagar. Frestas nas portas ou nas janelas são locais por onde o som pode se propagar. Essa é também a razão daquelas janelas de esquadria de alumínio serem tão acusticamente ineficientes. Aquelas janelas de correr, no caso, né, que estão instaladas em várias edificações por aí. Justamente porque essa janela ela cria muitas frestas, né? Ela não consegue vedar bem a passagem do ar. Então isso cria um caminho por onde o som ele pode se propagar muito facilmente. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. E quando a gente trabalha com portas comuns, uma coisa que a gente pode fazer é utilizar veda-portas para melhorar a vedação da porta e utilizar essas borrachinhas resilientes para fazer essa vedação nessas superfícies de contato que a porta vai ter com o batente. O veda-portas ele não faz milagre, ele não vai transformar a tua porta como em uma porta acústica, mas ele já vai fazer bastante coisa. Ele vai fazer um trabalho bem interessante, justamente tirando essa fresta que tinha embaixo ali da porta. O veda-porta vocês podem encontrar em qualquer ambiente, em qualquer lugar que vende materiais de construção, materiais para casa. A Leroy Merlin, inclusive, é um local que tem bastante veda-portas para vender. Então vocês podem encontrar veda-portas muito facilmente, até na internet para comprar, não tem muitos problemas com relação a isso. Sobre as janelas comuns, essa aqui é um exemplo de janela de alumínio, né? Uma esquadria de alumínio, essas janelas de correr. Então elas criam muitas pontes por onde o som pode se propagar facilmente. Aqui em cima, embaixo, nas laterais, cria muitas pontes. E aqui também, né, entre as duas folhas de vidro, geralmente tem uma passagem de ar muito fácil aqui. Então essas janelas, elas têm uma péssima vedação. O que a gente pode fazer com relação às janelas? A gente pode se utilizar de janelas de vidro duplo. Janelas de vidro duplo geralmente resolvem esse problema de vedação porque elas têm uma vedação muito interessante. Então aqui a gente pode ver como é uma janela de vidro duplo cortada. Ela tem realmente duas folhas de vidro. Existe uma parte móvel, essa parte aqui de cima é a parte móvel da janela, e essa parte aqui de baixo é a parte fixa. Então vocês veem que tem várias camadas aqui, tem essa de PVC, né? Essa em especial é PVC, funciona muito bem, tem um isolamento acústico bem interessante. Entre esses dois vidros, pode ser uma camada de ar ou pode ser uma camada de outro gás. Aqui eles falam em câmara de ar seco ou mescla de gases. E os vidros geralmente são vidros laminados. Vidros laminados geralmente têm um isolamento acústico muito superior em relação aos vidros comuns. Então optem por vidros laminados sempre que possível.
E uma coisa interessante sobre janelas duplas é que é bom evitar utilizar folhas de vidro iguais. Então, é sempre bom utilizar uma, por exemplo, uma de 4 milímetros e outra de 3 milímetros. Isso é um aspecto um pouquinho mais aprofundado de isolamento acústico, eu não vou entrar muito nessa questão, mas é bom vocês saberem que sempre que possível utilizem folhas de vidros com espessuras diferentes. Uma outra coisa que pode ajudar no teu projeto de isolamento acústico é o uso de cortinas acústicas. Cortinas acústicas, elas também não fazem milagres, elas são uma cortina feita de lã de rocha e elas são colocadas vedando todo o vidro. E daí vocês me perguntam, né? Mas Lucas, você acabou de falar que material de absorção não ajuda no isolamento. De fato, material de absorção não é um bom material para se utilizar como isolamento acústico porque ele tem uma limitação. Lã de rocha, ela tem em praticamente toda a faixa de absorção uma absorção relativamente grande, uma absorção aí próxima de 1, né? Então, de 250 Hz para cima, a gente tem um coeficiente de absorção muito bom. Próximo de 1, vamos dizer aí que é 100%. E mesmo utilizando lã de rocha para cobrir toda a janela, levando em consideração que ela seria o melhor absorvedor aí que a gente iria encontrar de forma barata no mercado, mesmo utilizando lã de rocha, a gente só consegue uma atenuação, um aumento de isolamento da ordem de 10 a 12 dB. Então, e principalmente nas altas frequências, nas baixas frequências a gente consegue desempenho até pior. Então aqui vocês estão vendo um gráfico do antes e depois de como fica. Perceba que o branquinho aqui é a medição antes de colocar a cortina acústica e aqui embaixo é a medição depois. Principalmente em altas frequências a gente teve aí um ganho razoável de isolamento, mas nas frequências mais baixas a gente quase não teve mudança. Então, a cortina acústica vai funcionar muito bem, principalmente em frequências mais altas. Mas, obviamente, ela não vai fazer o milagre que algumas pessoas talvez esperem que ela faça. Mas ela ajuda muito. Por exemplo, em dormitórios onde as pessoas reclamam muito de ruído, cortinas acústicas podem fazer um resultado bem legal, podem trazer um resultado bem interessante. Então, olha só, vamos fazer uma retrospectiva. A gente falou um pouco sobre onde posicionar o nosso home studio, a gente falou um pouco sobre quais são as dimensões ideais para um home studio, a gente falou sobre o isolamento do meu home studio, e agora a gente vai falar um pouco sobre sweet spot. O sweet spot, não sei se, pelo menos o pessoal que está mais por dentro das questões de acústica em estúdios, muito provavelmente eles já escutaram sobre o sweet spot, mas muita gente trabalha sem levar isso em consideração, sem saber que existe um sweet spot. Então, dentro de um projeto acústico, a gente vai também levar em consideração como que a fonte sonora vai ser posicionada dentro do meu estúdio, obviamente. Então, vamos lá. Como que a gente vai posicionar os monitores de áudio? Ponto muito importante. Os monitores eles precisam ser posicionados de forma equidistante das paredes laterais. O que isso quer dizer? Galera, ficar sempre no meio, tá? É importante a gente posicionar os monitores, o centro deles no meio da sala. A simetria de uma sala é muito importante para a acústica, muito importante mesmo, porque senão a gente fica com uma resposta em frequência um pouco enviesada por causa das reflexões vindo mais fortes de um lado do que do outro. Então sempre posicionem seus monitores de áudio com o centro deles no meio da sala. Então os dois têm que ficar na mesma distância das paredes laterais, tá? Essa é uma questão de como posicionar o nosso monitor para ter uma boa imagem estéreo. O ouvinte e os dois monitores eles devem formar um triângulo equilátero. Por que que isso deve ser feito?
O estéreo, da forma como ele foi concebido há muito tempo atrás, da forma como ele foi construído, ele foi feito para funcionar dentro dessa formação. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa colocar o nosso ouvinte em uma das pontas do meu triângulo equilátero e os monitores nas outras duas pontas. Então, a mesma distância que eu vou estar do monitor L, eu vou estar também do meu monitor R e uma monitor L para o monitor R. Se, por exemplo, eu tenho uma distância de 1 metro entre as duas caixas, eu também tenho que ficar a 1 metro de cada uma delas. Assim que eu formo um triângulo equilátero. Isso é muito importante para a gente ter uma imagem estéreo estável, para a gente ter uma boa resposta dos nossos monitores. Então, lembrar sempre que o posicionamento estéreo ele foi feito para trabalhar dessa forma. E é muito importante que a gente mantenha ele assim. E alinhar o eixo dos monitores, né, com a altura dos ouvidos. Uma coisa que muita gente faz é deitar os monitores. Isso não é recomendado, tá? Eles foram construídos para funcionar em pé e não deitados. Então, sempre utilize eles deitados da forma como eles foram concebidos para funcionar. E o eixo central desses monitores tem que estar alinhado com o meu ouvido. Beleza? Ponto bem importante. Uma outra questão é evitar superfícies rígidas muito próximas dos meus monitores. Por quê? Porque essa superfície rígida próxima dos meus monitores vai causar uma reflexão. Então, olha só essa reflexão aqui. Então, o meu monitor ele vai irradiar som. A gente sabe que ele não irradia só em uma flecha, né, para frente. Ele irradia som em várias direções e uma parte dessa onda sonora vai colidir com a minha superfície rígida, que pode ser a minha mesa de som, que vai direcionar o som direto para o meu ouvido e vai cancelar com esse som direto. Isso vai causar um fenômeno chamado como filtering. Então essa reflexão ela vai estar sempre interagindo com o meu som direto e sempre causando alguns cancelamentos. Então em algumas regiões de frequência o meu espectro ele vai estar sempre cancelando. Para evitar esse tipo de coisa, sempre posicionar o meu monitor distante da minha mesa de som, tá? Bem importante. Vamos continuar. Bom, o posicionamento correto dos monitores de áudio do Sweet Spot garantem uma imagem estéreo estável do som, o equilíbrio entre os graves, né, isso é muito importante, entre os graves, médios e os agudos, menos erros de edição e menos correções no meu resultado final. Então é sempre importante posicionar eles da forma correta, porque daí a gente precisa trabalhar menos com equalização, com a masterização, enfim. A gente vai ter sempre um som que a gente está escutando que é fiel ao que está realmente sendo reproduzido. Aqui é uma figura só ilustrando como que é utilizado o arranjo em 5.1. A gente está vendo 5 caixas aqui colocadas dessa forma. Existe um ângulo ideal entre essas caixas. Essa figura não está mostrando os ângulos, mas esses ângulos existem. Isso vocês podem ver até no site da própria Dolby. Eles têm bastante diretrizes sobre como posicionar alto-falantes para gerar um sistema 5.1. E aqui é o sistema básico estéreo, que é o sistema com 2 fontes, né? Então vocês veem que a gente posicionou eles de forma que criou aqui um triângulo equilátero, né? Então fica bem claro que existe um triângulo equilátero aqui. Uma regra que é bastante utilizada para posicionamento de ouvinte e de monitores é a regra dos 38%. Que regra é essa? A regra dos 38% leva em conta que o ouvinte ele deve ser posicionado a 38% do comprimento e os monitores a 10 a 25% do comprimento, tá? Então, como é que a gente vai escolher isso? A gente vai pegar o nosso comprimento da sala. Se o comprimento for, por exemplo, 10 metros, aí eu vou posicionar o meu ouvinte em 3,8 metros, 38%. E os meus monitores eles vão ficar entre 1 a 2,5 metros da minha parede. Obviamente,
sempre levando em conta de respeitar aquele posicionamento para ter uma boa imagem estéreo do som. Isso funciona muito bem, porque em salas com paredes paralelas vai formar aqui entre essas paredes uma distribuição modal, tá? Então vão formar aqui ondas estacionárias entre essas duas paredes, e é importante que a gente evite posicionar tanto o monitor quanto o meu ouvinte bem em cima de um ponto de soma dos modos acústicos ou de um ponto de cancelamento. Então, é justamente por isso que existe essa regra dos 38%, que ela foi criada justamente para a gente sempre posicionar o nosso ouvinte e os nossos monitores de forma que não tenha tanta interferência dos modos acústicos. Essa interferência vai existir, mas ela é menor do que a gente posicionando nosso ouvinte e os nossos monitores em outras posições. Um ponto interessante quando a gente entra nos modos acústicos, né, é falar em bass traps. Se fala muito em bass traps hoje em dia, mas muito pouca gente realmente sabe o que é um bass traps, o que é um bass trap. E muita gente acaba comprando aquele bass trap feito de espuma, né? Bass traps geralmente não são feitos de espumas, tá? Isso porque materiais porosos eles não são bons, não têm um bom desempenho para absorção em baixas frequências. O que a gente utiliza, o que é o bass trap, realmente, são absorvedores de membrana. Em alguns casos também se utiliza absorvedores tipo placa perfurada, que são essas aqui. Todos os dois, eles são baseados em uma teoria de ressonância. Então, o que é que acontece? A gente tem aqui um volume dentro dessa caixa, né? Na verdade, a caixa aqui está explodida, mas se ela fosse toda montada, a gente teria um volume preenchido com uma lã, com material de absorção. A gente tem aqui uma membrana e a gente tem uma proteção em tecido. O que é que acontece? Essa membrana ela vai interagir com o espaço aqui dentro do meu absorvedor e essa interação ela vai criar uma ressonância e essa ressonância ela vai criar uma absorção em uma frequência específica. Na verdade, a absorção ela não acontece em uma frequência só, não é como se a gente absorvesse apenas 100 Hz, 101 não absorve, 99 não absorve nada também. Na verdade, a absorção ela vai ser tipo um filtro passa-faixa, mas é um filtro passa-faixa que não tem um fator de qualidade muito alto, ele tem um fator de qualidade moderado. Então, vai absorver uma faixa de frequências, vamos dizer assim, se o nosso absorvedor de membrana está sintonizado em 100 Hz, ele vai absorver de aproximadamente 50 até aproximadamente 180. Um exemplo bem rápido aqui. Então, o nosso absorvedor de membrana, ele precisa dessa membraninha aqui para justamente causar esse efeito de ressonância. Então, a minha câmara interna aqui, ela vai criar uma ressonância com essa membrana vai ficar vibrando e dependendo do peso da membrana, dependendo do volume dessa estrutura, dependendo da minha espessura do meu material, a gente consegue sintonizar o meu absorvedor para ele funcionar em frequências específicas. Então essa é a forma como é construído um absorvedor de membrana. Os absorvedores de placas perfuradas, o mecanismo é muito parecido, mas em vez da membrana, a gente vai utilizar os furos para criar essa ressonância. Então, dependendo de como esses furos são feitos, né, dependendo da área furada do meu painel, a gente consegue absorver uma certa região de frequências e não outra. Dentro a gente também coloca material de absorção. Então esse material de absorção é realmente o que vai fazer a absorção dentro do meu absorvedor de placa perfurada. E comumente a gente coloca esses materiais, tanto o absorvedor de placa perfurada quanto o absorvedor de membrana, a gente coloca eles... na verdade, o absorvedor de membrana não tem essa necessidade de colocar ele nos cantos. Geralmente se coloca por uma questão de economia de espaço. Mas os absorvedores de placa perfurada, geralmente a gente coloca eles nos cantos dos estúdios, justamente para ter
tanto um maior aproveitamento da absorção, já que os cantos é onde existe uma maior concentração de energia dos modos acústicos, e também para ter um maior aproveitamento de espaço. Então, vocês podem ver aqui que os bass traps, eles estão, de certa forma, todos posicionados nos cantos, né? Os modos acústicos, aqui é só uma figurinha para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Aqui tem os modos acústicos axiais, os oblíquos e os tangenciais. Os tangenciais, desculpa, e os oblíquos aqui. Os modos acústicos axiais, eles vão acontecer entre uma dimensão. Então, o que acontece? A onda sonora ela fica refletindo entre duas paredes e isso causa um comportamento de onda estacionária. Esse comportamento de onda estacionária causa subtrações e somas dessa mesma onda. Então, tem regiões onde você vai escutar nada de uma frequência específica e uma certa região você vai começar a escutar ela muito exageradamente. Isso é um sintoma de que os modos acústicos estão influenciando muito a nossa sala. É quando uma simples mudança de posição pode fazer muito efeito nas baixas frequências. Os modos tangenciais. Desculpa. Os modos tangenciais eles vão acontecer entre duas dimensões. Então, acontece entre, por exemplo, entre comprimento e largura, largura e altura, ou altura e comprimento. E eles também têm uma concentração de energia aqui nas terminações, nos cantos. Né? Olha só, os modos axiais também, concentração de energia nos cantos, concentração de energia no canto, e os modos oblíquos da mesma forma, concentração de energia nos cantos. Por isso que a gente coloca os bass traps geralmente nesses cantos, porque é onde a gente consegue otimizar essa absorção das baixas frequências. Aqui o que eu coloquei foi a Hof Acoustic. Tem no site deles, eles têm essa interface aqui de interação, que é uma interface bem legal, onde vocês podem escutar qual é a influência dos diversos tipos de materiais dentro de uma sala. Então aqui a gente tem os bass traps, aqui a gente tem os absorvedores e aqui a gente tem os difusores. Então eu vou dar um play aqui nessa faixa de áudio. E essa em especial é a minha sala sem nenhum material dentro. A minha sala totalmente sem tratamento. Um detalhe, eu vou colocar de novo aqui. É interessante vocês escutarem isso com fone de ouvido, porque dá para perceber melhor as nuances, as diferenças dos dois sons, tá? Vou colocar de novo aqui rapidinho. Se você escutou com fone de ouvido, provavelmente você escutou que algumas coisas estão meio sem definição, né? Principalmente as baixas frequências, falta definição ali, parece que está tudo meio embolado, o som não está legal, né? Bom, agora vamos ver qual o efeito de colocar bass traps dentro dessa sala, tocando a mesma música. Então vamos lá, prestem bastante atenção nas baixas frequências, tá? Nas batidas aí da bateria. Percebe que melhorou bastante a definição, principalmente das baixas frequências, né? Ficou um som bem mais definido. Ele ganhou corpo, ele ganhou presença. Então é isso que acontece quando a gente coloca
a absorção em baixas frequências para a gente tentar diminuir o efeito dos modos acústicos dentro da minha sala. Agora vamos para um ponto bem delicado, né, que muita gente acha que o projeto acústico ele se resume apenas a tempo de reverberação. Eu mostrei para vocês até agora que não, né? A gente já falou, vou fazer aquela revisão bem chata de novo, né? Posicionamento da sala, a gente falou sobre proporções da sala, isolamento da sala, sobre modos acústicos, né? Sobre posicionamento do meu ouvinte, posicionamento dos meus monitores. E só agora que a gente está falando sobre tempo de reverberação. E ainda tem muito mais coisa para vir. E a primeira pergunta que a gente geralmente se faz sobre tempo de reverberação é: qual é o tempo de reverberação ideal? Uma coisa interessante sobre a acústica é que ela não permite muitos excessos. Quando a gente está construindo uma casa, por exemplo, se a gente constrói um pilar muito grosso, muito forte, a gente não vai ter muitos problemas na obra, porque a gente está construindo um pilar superdimensionado. Obviamente a gente vai gastar mais dinheiro, mas a gente não vai ter problemas com relação a isso. Em um edifício a mesma coisa, porém, se a gente coloca muito material de absorção dentro de uma sala, aí a gente tem problema. Aí a gente acaba com uma sala que é muito seca e uma sala que não é própria para a produção de música. Então, o primeiro passo, antes de tudo, é a gente saber aonde que a gente precisa chegar. Qual é o tempo de reverberação que a minha sala precisa. A primeira coisa é a gente saber qual é o volume da sala. Então, a gente precisa ter um desenho, a gente precisa saber exatamente o volume em metros cúbicos da minha sala. E depois disso, a gente vai recorrer a um gráfico onde a gente vai encontrar qual é o tempo de reverberação ideal da minha sala, do meu ambiente, tá? Vamos lá então. Aqui vocês veem um gráfico de volume da sala em metros cúbicos vezes 100, aqui em cima, tá? Prestem bastante atenção que aqui está vezes 100. Aqui é o meu gráfico de tempo de reverberação, nessa coluna aqui. E aqui embaixo o volume da sala em pés cúbicos vezes 1000. Bom, no Brasil a gente usa metros cúbicos, né? Então a gente vai utilizar essa parte aqui de cima do meu gráfico. E aqui é onde a gente vai encontrar o meu tempo de reverberação. Vocês estão vendo aqui que o tempo de reverberação da sala também varia, não só com relação ao volume, mas com relação ao tipo de prática que vai ter dentro desse ambiente. Então, olha só que interessante. Salas de conferência têm um tempo de reverberação que é diferente de salas de gravação, que é diferente de casas de adoração com coral, que é diferente de salas de concerto. Então, olha só que interessante, né? Não só vai variar com relação ao volume de um ambiente, mas vai variar também com relação ao tipo de projeto que eu estou fazendo. O nosso projeto, obviamente, é salas de gravação e transmissão de fala. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai escolher o nosso volume em metros cúbicos. Se o meu volume em metros cúbicos é 60 metros cúbicos, eu vou partir aqui do 0,6, eu vou descer uma reta até salas de gravação, encontrei o meu ponto, vou rebater aqui no meu eixo de tempo de reverberação e eu encontrei que o tempo de reverberação ideal para o meu ambiente é 0,3 segundos. Olha só. Agora eu tenho um tempo de reverberação ideal. Poxa, que legal. Se eu tenho o tempo de reverberação ideal e eu tenho o tempo de reverberação atual, eu posso saber quanto que eu vou colocar de material dentro do meu ambiente para chegar no meu tempo de reverberação ideal. Então, saber o tempo de reverberação ideal é muito importante, não só porque o tempo de reverberação é o parâmetro mais importante de qualquer projeto acústico, né? Eu fiz até uma comparação, é como um estúdio sem software de edição. Então, o que é um estúdio de gravação sem um software para fazer a edição das tracks, né? O cara simplesmente grava e ele vai ter que conviver com aquele resultado final, ele não vai conseguir dar o polimento. Uma sala
onde a gente não sabe qual é o tempo de reverberação, uma sala cujo tempo de reverberação não está adequado, é a mesma coisa. A gente está trabalhando com vamos dizer assim, uma matéria-prima suja. A relação entre o T60 ideal e o T60 atual vai nos dar a quantidade exata de material que precisamos utilizar no ambiente. Então, essa é a parte importante da gente saber qual é o tempo de reverberação ideal, mas a gente ainda precisa descobrir qual é o tempo de reverberação atual. Então, essa é a parte, vamos dizer assim, a difícil do projeto, é a parte que vai requerer uma medição. E aí a gente tem aquele problema que uma absorção em excesso dentro de um ambiente pode denegrir o trabalho, o resultado do seu trabalho de mixagem, de gravação, enfim. Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de entrar dentro de um estúdio profissional e escutar alguma música lá dentro e entrar dentro de um ambiente com material de absorção em excesso e escutar alguma música lá dentro. Parece que a música, quando ela está sendo reproduzida em um ambiente que tem material de absorção em excesso, ela fica sem força. Ela parece um radinho tocando. É uma música que realmente não tem projeção. E quando a gente coloca num ambiente que tem material de absorção na quantidade certa, a gente consegue perceber que a sala responde muito mais. A sala está ajudando a música a responder bem. E medir, calcular é realmente a única garantia de um resultado que a gente tem dentro de um projeto acústico. Por isso que é tão importante a gente fazer medição e a gente fazer cálculo. Não existe um projeto acústico onde a gente não faz medição ou cálculo. Se a gente não pode fazer medição, a gente faz simulação. Se a gente não pode fazer simulação, a gente tem que fazer medição e vice-versa. Não existe um projeto acústico que não passe por isso. Bom, por sorte, hoje em dia é muito fácil fazer essas medições, não precisa de equipamentos muito específicos. O que você vai precisar é um microfone de medição. Esse microfone hoje em dia já é bem barato. Esse que está aí nos slides é um exemplo, é o ECM8000 da Behringer. É um microfone razoavelmente barato para o que ele entrega, é um microfone bom. Vocês vão precisar de um balão. Tipicamente, balões de 16 polegadas são melhores, mas eles são mais difíceis de encontrar também. Então, se vocês conseguirem encontrar balões de 12 polegadas, já dá para ter um resultado ok. E a gente precisa de um software para processar a medição. Esse software ele é gratuito, então vocês podem utilizar para fazer o processamento da medição sem nenhum problema. Qual é o processo, né? Como é que a gente vai fazer a medição? A primeira coisa é posicionar o microfone de medição no sweet spot. Ou seja, a gente vai colocar aquele microfone de medição exatamente no local do ouvinte, na altura das orelhas. Ponto. O segundo ponto da minha medição é estourar alguns balões dentro desse meu ambiente. Existem ambientes maiores, ambientes menores. Para um estúdio, eu recomendo pelo menos estourar aí entre 5 e 10 balões em locais diferentes, gravar o estouro de cada um desses balões, né? Muito importante não ter um som clipado, tá? Som sem distorções, totalmente limpo. Então, pelo menos estourar aí de 5 a 10 balões em alturas e locais diferentes dentro do meu estúdio. E aí, depois que você está com todas essas gravações feitas, todas elas separadas, você pode importar no Reel e ver quais são os resultados do tempo de reverberação de cada uma delas. Aqui está uma imagem da janela do Reel, tá? Eu tirei para mostrar para vocês. É só vir aqui em File, Import e Import Impulse Response. Então, vocês vão importar o arquivo WAV para aqui para o Reel e ele vai processar esse arquivo e vai gerar esse gráfico aqui. Clique em RT60, tempo de reverberação. Depois vocês podem clicar aqui em Controls para aparecer as configurações, Show Data Panel e depois selecionar One Octave Band. Isso aqui quer dizer que ele vai mostrar os resultados em banda de oitava e não em bandas de terço de oitava.
Bom, depois disso, o que vocês vão ter é essa janela aqui, onde tem vários resultados. O EDT é um deles. Depois a gente tem o T20, o T30, o T-óptimo, o C50, o C80, D50 e o TS. O que é que vocês vão usar para tempo de reverberação? Vocês vão olhar para o T30 ou para o T20. Tipicamente, eles têm resultados muito próximos porque eles estão relacionados ao tempo de reverberação de uma maneira geral, tanto o T20 quanto o T30. Eu geralmente opto pelo T30, mas vocês podem também optar pelo T20. O T30 eu imagino, a literatura fala que ele está mais relacionado ao tempo de reverberação real do ambiente. Então, utilizem o T30 como tempo de reverberação de vocês. E o tempo de reverberação global da sua sala vai ser uma média entre 500 e 1000 Hz. É aí que vocês vão encontrar o tempo de reverberação global, tá? Voltando só para o Real, uma coisa interessante é que o Real ele dá vários resultados de parâmetros acústicos, não só o tempo de reverberação, ele também dá o C50, o C80 e o D50, que são parâmetros relacionados à clareza e definição, isso é bem interessante. E vocês também podem fazer uma medição com o RTA. Então vocês podem ver como é que está a resposta de frequência da sala de vocês em tempo real, colocando ali um ruído rosa dentro da sua sala, né? Botando um ruído rosa para ser reproduzido nos monitores. Isso é bem importante, pelo menos dentro do projeto acústico, porque daí a gente consegue ver como é que está sendo a influência como é que está sendo a influência dos modos acústicos dentro da minha sala, dentro da minha resposta ao impulso. Da minha resposta em frequência, desculpa. E aqui tem um simulador também que vocês podem utilizar para fazer a simulação de como os modos acústicos estão se comportando dentro da sua sala. Esse simulador é bem interessante também, dá para tirar bastante ideia. Então tá, uma vez que vocês têm o tempo de reverberação, o que eu faço, em geral, cada engenheiro tem uma tabelinha que a gente utiliza para fazer dimensionamento de materiais, e o que eu faço é importar esses dados dentro da minha tabela. A minha tabela gera a média dos tempos de reverberação, ela compara com o meu tempo de reverberação ideal para o ambiente. E daí, depois disso, eu especifico a quantidade de material que vai dentro do meu ambiente e a minha tabela já vai comparando o meu tempo de reverberação corrigido com o meu tempo de reverberação ideal. Aqui está o meu TR ideal, aqui está o meu tempo de reverberação corrigido e aqui está o meu tempo de reverberação medido em campo. Então a ideia é realmente ir adicionando materiais de forma que a gente consiga chegar nesse tempo de reverberação ideal da minha sala. Se vocês quiserem, eu não entrei muito a fundo na questão dos cálculos, porque eu imaginei que ia tomar muito tempo. Mas se vocês quiserem ter acesso a essa planilha, é só me mandar um e-mail, eu mando para vocês, não tem problema nenhum. E agora, uma vez que a gente sabe o tempo de reverberação ideal, que a gente descobriu qual é o tempo de reverberação da sala e que a gente sabe qual é a quantidade de material que vai ser colocada dentro desse ambiente, o próximo passo é realmente estabelecer onde que esses materiais vão ser colocados. E aí que entra o projeto Reflection Free Zone. O RFZ, ou Reflection Free Zone, é um tipo de projeto que é muito utilizado em estúdios e eles criam uma zona livre de reflexões. Então, ao pé da letra, se a gente traduz Reflection Free Zone, é zona livre de reflexões. O que é que vai acontecer? Todas as reflexões que vão chegar no meu ouvinte a partir da minha fonte, né? Então, essas reflexões vão acontecer aqui na parede, reflexões no teto e reflexões no chão, elas vão ser absorvidas. Então, a gente coloca materiais de absorção em toda essa parte posterior da sala, fazendo uma zona tipo dead end, que é uma zona morta, e a gente coloca difusores nessa parte aqui da minha sala, fazendo uma zona viva.
Então, a gente vai ter uma zona que vai produzir bastante reflexão difusa, que é o fundo do ambiente, e a gente vai ter uma zona que vai ser morta, onde vai ser posicionada a maior parte dos meus absorvedores, tá? Como que funciona na prática Reflection Free Zone? Esse aqui é uma foto do ESP Studio no México. Dá para ver bem como é que é o projeto de Dead End Live End aqui. O Dead End é essa parte aqui da frente, onde são posicionados praticamente todos os materiais de absorção aqui no teto e aqui nas laterais, tá? Também tem alguma coisa de material de absorção aqui no meio, como vocês podem ver. E aqui atrás, a gente posiciona os materiais de difusão. Então, olha só que interessante. Os materiais de difusão, eles são posicionados tipicamente aqui atrás, tá? Então, o teto todo, ele foi colocado materiais de absorção e aqui atrás, materiais de difusão. Uma coisa muito importante dentro desse estúdio, como vocês podem ver, é a simetria. Tem uma porta aqui desse lado, vai ter uma porta aqui desse outro lado também. Tudo dentro desse estúdio é simétrico, tá? Inclusive os sofás. Tem um sofá desse lado, vai ter um desse outro também. Então, tudo é feito no estúdio para ser de fato simétrico, porque a simetria é muito importante dentro de um projeto acústico, tá? Bom, aqui é uma imagem de como fica a nossa resposta ao impulso no tempo quando a gente trabalha com um projeto tipo Reflection Free Zone. Aqui a gente tem o nosso som direto, que é o som que sai dos nossos monitores direto para o nosso ouvido, sem refletir em nada. Os sons que deveriam chegar depois do som direto eram as reflexões iniciais, as famosas. Só que, como a gente fez um projeto tipo RFZ, onde a gente tem a absorção concentrada na parte frontal da sala, todas essas reflexões iniciais, elas são canceladas, elas são absorvidas. Então, a gente tem nada aqui nada de reflexões. E logo depois a gente tem um som difuso, que é o som que chega depois que ele colide com os difusores. Então aqui a gente tem uma queda, um decaimento bem uniforme. Esse decaimento uniforme é muito importante para a qualidade sonora do meu ambiente. Então é importante que tenha esse decaimento aqui uniforme. E o interessante do RFZ é que o fato de ter esse gap aqui, esse vazio de reflexões, isso dá como é que eu vou dizer? Isso melhora a estabilidade da minha imagem estéreo. Então isso melhora o posicionamento da minha imagem fantasma dentro da minha mixagem. Então toda vez que vocês fazem o pan, vocês conseguem posicionar a voz, conseguem posicionar o baixo, né? Então o RFZ ele vai garantir essa estabilidade da minha imagem estéreo. Ela vai garantir que o baixo ele vai soar realmente como se ele estivesse no centro, a guitarra vai soar realmente como se ela estivesse ali a 30 graus do meu centro, o meu violão vai soar a 25 graus. É claro, eu estou sendo exagerado aqui, mas é realmente o RFZ que vai garantir a estabilidade da minha imagem estéreo. Se a gente não tivesse o projeto RFZ, essa imagem estéreo ia ficar um pouco confusa, ia ficar não sei se eu estou escutando bem a guitarra muito para o canto ou para o centro, não tá fácil de identificar onde que a guitarra está. Mas quando a gente tem um projeto legal de um estúdio, a gente consegue realmente visualizar as fontes sonoras como se elas estivessem dispostas dentro de um palco. Então fica bem estável a posição delas. Um método para criar esse projeto RFZ é o método dos espelhos. Esse método é bem interessante. Então, precisa de duas pessoas, né, para fazer o método dos espelhos. Uma pessoa tem que estar sentada no meu local onde vai estar o meu ouvinte, e a outra pessoa precisa estar com o espelho aqui. Então, o que é que vocês vão fazer? Com o espelho, vocês vão colocar o espelho na parede, o ouvinte ele vai ficar olhando para o espelho, e quando ele vê um dos monitores, você diz, para, aqui é um ponto que eu tenho que colocar material de absorção. Daí você faz aquela marcação na parede,
coloca o espelho de novo na parede e vai mudando ele de posição até, opa, viu o meu outro monitor. Aqui, de novo, faz uma marcação. Então, essa região inteira é a região onde você vai colocar material de absorção, tá? Pode até estender essa região para a parte frontal da sala, mas essa é a região onde você mais precisa colocar material de absorção. A mesma coisa você vai fazer aqui do outro lado. Coloca o espelho na parede, quando viu um dos monitores, opa, marca, muda o espelho de novo de local, quando viu outro monitor, opa, marca, e aqui é onde você vai precisar colocar os materiais de absorção, tá? Por outro lado, aqui no fundo da sala é onde você precisa dar uma olhada, não precisa colocar espelhos aqui nesse caso, mas você vai precisar instalar difusão no fundo da sala. A difusão, de uma maneira geral, ela pode ser criada de várias formas, né? Não precisa ser criada só com difusores comerciais. Mas vocês precisam saber que é aqui atrás onde vocês vão colocar os difusores, né? Os famosos difusores. Então a gente conseguiu criar o dead end. Então a gente conseguiu criar essa zona morta, né? Livre de reflexões. Um ponto importante que não está ilustrado aqui é o teto. O mesmo efeito tem que ser feito para o teto, tá? A gente tem que ter posicionado aqui algum material de absorção no teto para que a reflexão que sai do meu monitor para o teto não crie uma reflexão ali no meio do meu RFZ. Eu não quero isso. Então, no teto também é importante ter um material de absorção. Então, a gente conseguiu criar essa zona morta, né? Colocando os materiais de absorção aqui, concentrados nessa parte da sala. E nessa outra parte, os materiais de difusão. Daí a pergunta, né? Que tal de difusão é essa? O que é difusão? Como criar difusão? O que são difusores? Como a gente viu lá no começo, os difusores eles são dispositivos feitos para espalhar o som. Então, eles são realmente dispositivos que criam esse efeito de espalhamento da onda sonora. Abusos de formas geométricas, seções de cilindros podem ser utilizados como difusores, pirâmides também podem ser utilizados como difusores. No caso do cilindro, é sempre importante colocar a parte curvada dele virada para dentro da sala. O que é que eu quero dizer com a parte curvada? A parte externa do cilindro voltada para dentro da sala. Porque se a gente fizer o contrário, se a gente colocar a parte interna do cilindro voltada para dentro da sala, a gente vai criar uma antena, uma focalização. E isso a gente não quer. A gente não quer criar focalização dentro do meio ambiente. Então, o que vocês vão fazer é colocar a parte externa do cilindro virada para dentro da sala. As pirâmides, é muito importante que elas não sejam simétricas, justamente para não criar nenhuma distorção aí, nenhum problema com relação a essa simetria. Vocês vão ver alguns exemplos, ou dá para projetar o próprio difusor. Hoje existem alguns algoritmos que dá para projetar difusor. Já existem alguns sites, dá para projetar um difusor QRD, enfim. Esse é um difusor QRD otimizado. Então, vocês podem projetar o próprio difusor de vocês. Tem alguns sites na internet que já conseguem trazer aí esse algoritmo de uma forma bem simples. Só que aí vocês só precisam saber qual é a região que vocês querem criar difusão, porque não adianta criar difusão por criar sem saber em que região que vocês estão criando difusão. Essa aqui é uma imagem bem interessante, ó, de uma onda sonora colidindo com um difusor. Então, olha só o que acontece. O meu difusor, como ele tem cavidades mais profundas que outras, então a gente vê que essa cavidade é mais profunda que essa, e essa é mais profunda que essa daqui. Como ele tem essa diferença de profundidade nas cavidades, ele consegue criar difusão por diferença de tempo. Então, a onda, ela reflete aqui primeiro,
mas só depois que a onda refletida aqui vai chegar, que é muito depois da onda que vai chegar, quer dizer, que é antes da onda que vai chegar aqui. Que também, essa onda que reflete aqui nesse fundo vai chegar antes da onda que reflete aqui. Então, diferentes ondas vão tomar caminhos mais longos ou mais curtos, e elas vão chegar antes ou depois no meu ouvinte, criando esse efeito de difusão. Então, a gente consegue criar um efeito de espalhamento do meu som. Aqui são alguns exemplos de difusores. Esse é um difusor tridimensional. Funciona bem esse tipo de difusor. Tem ele bastante para comprar na internet, tem bastante desses difusores. Aqui é um difusor piramidal, perceba como eles estão desalinhados, como eles estão fora de simetria, né? Justamente para criar esse efeito de difusão de uma forma mais natural. E esse aqui é um difusor otimizado que ele foi realmente criado, ele foi modelado para conseguir criar uma difusão mais uniforme. Esses difusores são bem específicos e eles são também um pouco mais caros, então realmente aconselho outras formas de criar difusão dentro do ambiente. É até possível criar difusão com uma estante de livro no fundo da sala, apesar de não ser o ideal, também é possível, tá? Só é interessante que em alguns locais você deixe alguns livros, em outros deixe sem livro. Dá para criar uma difusão dentro de um home studio com materiais desse tipo. O importante é só ter cuidado para não... Os livros, eles têm um pouquinho de coeficiente de absorção, né? Tem um pouco de absorção ali. Mas eu imagino que nada que vai afetar o funcionamento do teu estúdio se adicionar esses livros lá. Mas tudo tem que ser utilizado com cautela, né? Nada de utilizar coisas em excesso. Como a gente já viu, a acústica ela não permite muitos excessos. Então, nada de tornar o teu home studio uma verdadeira biblioteca, né? De novo, se vocês quiserem ver essa ferramenta depois, tá, pessoal, da Hoff Acoustic, vocês vão lá no site deles, dá para encontrar essa ferramenta lá para ver como é que funciona os diferentes elementos dentro do meu home studio. Mas aqui a gente vai ver como que funciona a minha difusão. Aqui estão os meus difusores. Daí vocês vão ver como é que eles influenciam dentro da acústica do ambiente. Então vamos lá. Se lembra de colocar os fones para conseguir perceber melhor a diferença. Esse primeiro som é sem nada na sala, tá? E vamos lá para o próximo. Agora com os difusores. Tem um som ali, um som ali nas médias frequências, que é um som que parece um estalo de dedo, que vocês vão perceber a maior diferença quando ele é reproduzido, tá? Se vocês não conseguiram perceber a diferença de imediato, eu recomendo ir lá na Hoff Acoustic, dar uma olhadinha nesse plugin, que é bem interessante para vocês verem como é que os diferentes materiais vão influenciar dentro do meu estúdio. Chegamos no fim da apresentação. Foi bem interessante que a gente viu todo o passo a passo do meu estúdio de gravação, né? Desde do posicionamento do meu estúdio até posicionamento de materiais lá dentro. Vocês aprenderam que não é para colocar material de absorção em qualquer superfície. Na verdade, existem
superfícies onde é mais recomendado colocar esse material de absorção em detrimento de outras. Aprenderam que é importante utilizar best traps, como descobrir o tempo de reverberação da sala de vocês, como medir, como corrigir ele. Quem quiser pode me pedir a planilha para ajudar a corrigir o tempo de reverberação. Onde colocar difusores, que tipo de difusor utilizar, como construir um difusor, o que é um best trap. Então vocês tiveram uma visão bem geral de como é um projeto acústico de um home studio. Obviamente, quando a gente trabalha com estúdios de gravação mais profissionais, a gente vai tomar outras questões aí também. Então, esse é um projeto bem mais simples, vamos dizer assim, mas é um projeto que pode direcionar vocês para um estúdio realmente de qualidade. Chega de ter uma sala de qualquer jeito, né? Fazer uma sala de qualquer jeito para ter um ambiente para mixagem, para masterização. Vamos ter pelo menos um ambiente decente para trabalhar. E esse é realmente o objetivo dessa apresentação. Bom, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com isso. Se vocês tiverem mais interesse por temas relacionados à acústica, vocês podem visitar o nosso blog, lá tem muito material gratuito aí para vocês estudarem. Nós também temos uma aba de downloads, onde vocês podem baixar não só ferramentas, mas também e-books sobre acústica. Então lá também é um interessante ponto de partida aí para vocês. E também tem as nossas redes sociais, a gente de vez em quando compartilha lá algumas informações bem interessantes. A gente está sempre movimentando muito as redes sociais, então se vocês tiverem interesse também em ver mais materiais sobre acústica, podem acompanhar a gente, que vai ser um prazer ter vocês por lá. E se precisarem também de qualquer coisa, vocês sabem que podem contar comigo. E espero ver vocês logo em breve, né? Beleza, galera? Valeu, foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que vocês consigam aplicar esses conhecimentos. Uma coisa, quem quiser os slides, eu acho que eu vou disponibilizar aí para o pessoal da organização. E quem quiser os slides aí, acho que podem pedir para eles, muito provavelmente vai estar com eles, tá? Vai ser um prazer poder compartilhar isso com vocês. Beleza? Vejo vocês em breve.